Cheguei para contar tudo o que vai acontecer em setembro. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Michele Correia e o Bússola de Luz é o canal certo para você que quer parar de ser maratonista da sua vida, parar de ficar correndo atrás de tudo e começar a atrair. Como fazer isso? Quebrando o padrão, não tem outra forma. O que é padrão? Padrão é um limite. Até onde você conseguiu chegar na sua vida afetiva, profissional, financeira, isso está revelando para você um padrão. E aí, para destravar, a gente vai identificar quais são os pontos cegos inconscientes que estão travando tudo por aí e quais são as potencialidades que você tem e não está usando para crescer. É isso. Tá pronto? Tá pronta? Prepare-se, coloca o cinto e bora decolar. Mesa aberta para você que tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Eu já começo a sua sessão trazendo qual que é a energia, qual que é a guiança espiritual que vai te orientar, sustentar, iluminar os seus caminhos em setembro. Depois a gente vai olhar pontos cegos inconscientes, quais são as suas potencialidades para trazer expansão, clareza, direção para setembro. Tem um momento importante da leitura em que eu mostro o que você precisa desapegar para abrir caminhos para o novo. E o que está disponível, quais os caminhos que se abrem para você em setembro. E essa é uma informação importante aqui. E, no final, quais são os 3 fatos mais importantes que vão acontecer com você em setembro para te colocar um passo à frente. Tem algumas pessoas que chamam isso de previsão, eu chamo de colheita, né? A previsão nada mais é que uma sequência de fatos que vão te conduzir a uma colheita. E aí, aqui que tá o pulo do gato. Se essa colheita não for aquela que você realmente esperava, você vai ter a chance de recalcular a rota, não perder tempo. E se for, sustentar para que você receba exatamente aquilo que você está esperando. E eu já vou começar aqui entendendo que energia que vai guiar você em setembro. Vamos ver? Uau! A linha da Umbanda das Almas. Eu senti muito uma energia aqui dos pretos velhos. Sabedoria e tranquilidade é tudo o que você precisa nesse momento. Pense muito antes de falar e seja carinhoso com você e com os outros. Eu diria, seja carinhoso com você primeiro. Antes de entregar, a gente precisa se dar essa amorosidade, esse carinho. A melhor maneira de combater o mal é usar o amor, a compreensão, a humildade, a sabedoria, consolando os aflitos e reanimando os fracos. O conhecimento enraizado, vivido e compartilhado é caminho para a evolução, seja luz. Eu sinto uma energia aqui de força para que você se reconecte com uma sabedoria. Sabe quando a gente está passando por uma transição? Tem aqui energia violeta, né? Na verdade, a cor violeta, que é uma cor que fala sobre transmutar energia negativa para positiva. E é como se a sua guiança quisesse abrir caminhos para você superar algum tipo de barreira, mas não é uma barreira que está sendo colocada por alguém, né, no seu caminho, ou algum obstáculo que apareceu. Sabe aquela barreira interna que a gente se coloca e fica com a sensação de que as coisas não estão indo? Então vem essa sabedoria para você superar algum limite interno que você mesmo está se dando. Eu sinto que é muito mais uma sensação de que você não pode, não consegue, do que efetivamente algo impedindo, tá? É isso que eu sinto aqui abrindo essa energia. Vamos ver qual que é a energia que o canceriano precisa integrar em setembro. Vamos ver? Lua crescente. É hora de semear. Inclusive, estamos vivendo lua crescente no momento em que eu gravo essa leitura, então tem uma sincronicidade aqui. É hora de colocar em prática os planejamentos e se abrir para as possibilidades. Momento de avaliação em relação à autoconfiança. O que abala e o que fortalece você? É isso que eu estava dizendo aqui. É uma falta de confiança de que você pode fazer esse passo, de que você pode fazer essa transição, né? De que você pode mais. No projeto que você está conduzindo, o que funciona e o que precisa de ajustes. Sobre as ideias que cultiva,
quanto elas são puras ou quanto elas podem ser tóxicas para você. Em relação ao seu estado emocional, olha que interessante, quais sentimentos estão surgindo aí nesse processo? Cuide do enraizamento e fortalecimento das estruturas. A gente tem 2 vezes a palavra enraizamento aqui. Então, o canceriano é uma energia de enraizamento, né? Eu trago aqui a minha ancestralidade junto, então a força da ancestralidade está com você. Só que você precisa diferenciar aquilo que está te sustentando daquilo que está te limitando. E aqui a gente está falando de alguma crença de que você não pode mais e que está fazendo você procrastinar algum projeto ou ficar muito tempo ali refinando, reajustando. E essa leitura vai trazer muito um sentido de assim, você está pronto para isso, para esse passo, para essa transição. É o novo trazendo aquele medo que é comum, sabe? Então vamos entender como fazer esse passo de uma forma sustentada, né? Para não ir com medo mesmo, para não ser clichê. E qual que é a direção em setembro para você? Ah, eu vejo essa cor amarela, eu sabia. Olha isso. Ninguém mais, ninguém menos do que Oxum. Fecundidade, felicidade e riqueza. Aquilo que você precisa chegará até você como algo material, por meio de novas oportunidades ou na forma de um grande amor. Não entre em conflito interno ou externo. Seja doce e amável. Busque a sua felicidade e ela transbordará em forma de prosperidade em todas as áreas de sua vida. Uau, em Câncer. Canceriano. Eu sinto uma energia de fluidez, de prosperidade. Quando você aceitar que você pode e parar de ficar lapidando um pouquinho mais ou procrastinando, as coisas vão fluir e tem uma materialização aqui, algo no material disponível. Deixa eu ver qual que é a energia guia para você em setembro. Aqui tem uma informação importante para a gente entender qual que é a direção, né? Qual que é a palavra do mês de setembro para o canceriano? Vamos ver? Uau, vieram 2, eu vou aceitar. Olha isso. 2 de ouros, encontre o equilíbrio com a sacerdotisa, escute. Deixa eu entender aqui. 7 de copas, 9 de ouros e 6 de paus. Fundo do deck, aqui também temos a morte. O que está trazendo aqui? Primeiro, eu vejo que existe um pouco de perda de foco. Eu não sei por onde começar. Ou, para outros de vocês, me sinto com muitos pratinhos para lidar e acabo me distraindo nesse monte de informação. Só que para você colher algo que você tanto quer, para alguns de vocês reconhecimento, para outros de vocês promoção, ou caminho que se sustenta no amor, caminho que se sustenta no trabalho, transição de carreira, porque a gente tem uma energia de movimento aqui, não importa. Você faz isso quando você encontra um equilíbrio interno no sentido de quais são as minhas forças, qual é o meu legado, né? Porque você não chega até aqui de mãos vazias, você chega até aqui com conhecimento, você já construiu pontes, você já construiu caminhos, você não... É uma sensação de assim, é como se você estivesse olhando para sua vida e achando que falta muito para você crescer, e você acessa essa leitura para escutar que você já construiu o alicerce disso que você tanto quer realizar, materializar. Agora você só precisa continuar daqui por diante. Só que você chega com a sensação de eu tô começando agora. E eu te digo, você não tá começando agora, você já construiu bases sólidas, né? Você, para alguns de vocês, eu já tô falando de um caminho em que você passou por essa transformação que te trouxe esse equilíbrio interno. Você voltou para você tá escutando a sua bússola interna. Eu sempre falo que a sacerdotisa é a voz da alma, é a voz da intuição. É a voz mais sábia que tem. Não tem nada fora, nem tarô, que sabe mais do que a sua bússola interna. E é isso. Para que você consiga sair dessa sensação de tenho muita coisa para lidar, de distração, de falta de foco,
de perda de sentido, e você precisa só lembrar que você não está começando do zero nem do nada, você já tem uma história, você já construiu, você já realizou muita coisa. Pode ser que esse novo passo, essa nova etapa, seja nova para você, mas você não é novo aqui, nesse projeto chamado vida. Então, só se lembre de tudo que você já construiu, de quem você é, de tudo que você já aprendeu, de tudo que você já se tornou, que é como se, ao se conectar com a sua força, uma fluidez, um caminho mais guiado. Sabe quando a gente está no escuro e a gente esquece que está com uma lanterna e é só acender a luz? É isso que eu sinto aqui para o canceriano que eu me conecto. Agora eu vou abrir a mandala e eu vou deixar na velocidade 5 para eu fazer minhas 12 perguntas e caírem todas as cartas que quiserem, das 40 que tem aqui, e a gente identificar tudo que está travando e tudo que você tem aí de ferramentas que você pode usar para crescer no agora, para quebrar padrão no agora. Bora? Canceriano, eu já começo contando como está o autocuidado e bem-estar. Eu sinto que vocês estão querendo soltar a mão do controle e deixar as coisas fluírem naturalmente. Só que o urso na identidade me conta que ainda é como se você não soubesse como, tá? Como eu faço para desapegar? Eu ouvi que desapego não é possuir coisas, mas não deixar que as coisas possuam você. E o que é não deixar que as coisas possuam você? É você escolher ficar em lugares por medo, por sensação de insuficiência, insegurança, incapacidade. Eu estava fazendo uma reflexão que eu acho que vai trazer bastante consciência para você aqui. Sucesso é fazer escolhas que te deixem em paz. Pode perceber que toda vez que você foi bem sucedido, a partir de uma escolha, a escolha é o que a gente faz todos os dias, foi porque você tomou uma decisão consciente e assim, tá, eu vou ir pelo caminho da direita. Pensei, eu vou escolher a direita, senti paz, e fui. E aí, não é que não aconteceu nenhum desafio, porque a gente não tá aqui para desfilar, eu sempre falo isso. Mas é que você foi num caminho que tinha menos resistência, que as coisas fluíram mais, que fez mais sentido. Então, por mais que os desafios vinham, a balança do flow da vida era tão maior que você simplesmente ia, e como a água conseguia superar os desafios sem luta. Então é muito isso que eu sinto você buscando. Como eu saio do controle e começo a deixar a vida me levar, porque de certa forma existe um cansaço, um peso aqui, como se você estivesse carregando um peso. Energia do dinheiro tá muito bonita, tanto que olha a alma de vocês, a árvore. A árvore é símbolo de prosperidade e dinheiro. O que está aberto para vocês em setembro? Os peixes, que também fala de prosperidade. Então vamos linkar tudo isso? O canceriano vai se conectar com essa energia aqui de Oxum, de prosperidade, a partir do momento em que ele solta o controle e volta a confiar na sua própria capacidade, na sua própria potência. Você está pronto para isso, né? Você não precisa ficar refinando mais nada aqui, os resultados estão disponíveis para você. Só que na hora que você se movimentar, tem muito isso, tanto que no seu inconsciente vem o seu inconsciente sentindo que existem movimentos que você precisa fazer, inclusive pilar profissional com a energia do homem. O homem é a energia yang, então o que você precisa fazer agora para que as coisas se materializem e que essa prosperidade chegue? Porque eu sempre falo que o universo ele não manifesta para você, ele manifesta com você, ele potencializa você. Então, se você acreditar que vai ser difícil, vai ser difícil. Se você acreditar que vai fluir, apesar dos desafios, vai fluir. Então, para de desacreditar que você pode e começa a ser mais gentil com você, a confiar no seu taco, a confiar no seu legado, em tudo que você já aprendeu e construiu. Eu sinto muito isso, assim, né? É um chamado para você não começar do zero, mas para você começar a partir de tudo que você aprendeu e de quem você se tornou. O urso fala muito assim, ó, eu sei quem eu sou, só que eu não tô conseguindo acessar
essa minha potência por conta de algum apego ou de alguma crença. Que crença é essa? A de que eu não posso. E aí eu acabo me distraindo mesmo, eu acabo não focando no que eu preciso fazer. Então, o que você precisa fazer agora? Qual é a ação? Como você coloca a mão na massa? Como você sai do campo das ideias? A gente tem aqui, ó, 7 de copas, muita coisa na mente. 9 de ouros. Como eu faço para esses resultados chegarem até mim e eu receber esse sucesso, esse reconhecimento, essa colheita que eu tanto quero? Não tem almoço de graça. Essa árvore primeiro foi semente, e aí ela cresceu porque foi colocada num solo fértil e foi semeado. É muito isso aqui. É questão de tempo para vocês acessarem uma materialidade e que o que você precisa deixar ir? Você precisa deixar ir os apegos. Aqui fala assim: você está vivendo numa zona de conforto. E eu vou trocar o nome zona de conforto. Eu quis trazer esse nome só para você entender do que eu estou falando, para zona de estagnação. Existe um comodismo aqui. Um comodismo que te limita, que estagna o próximo passo, que estagna a colheita. Muitas vezes você pode estar falando assim: por que eu não tenho mais? Por que eu não recebo mais? Você precisa entender que para ter mais, você precisa ser mais. E você está se colocando um limite em quem você é. Então, você precisa desconstruir, desprogramar essa ideia limitada que você tem sobre você. Existe abertura para acontecer, desde que o canceriano faça acontecer. O homem, a casa e os peixes aqui, tá? Bora fazer acontecer, porque tá muito bonito. A sua espiritualidade tá linda, você tá conectado, você tá conectada. O pilar afetivo tá passando por uma transformação profunda. A fogueira tem karma sendo queimado. Karma é aprendizado. O que você tem aprendido? O que tá desafiador para você no pilar afetivo é muito sobre aprender a se relacionar, se priorizando, não ficando tanto apegado aos desafios, às dores do passado, das outras relações, tá no aqui e agora. Então tem uma liberação importante acontecendo. Qual que é o karma ancestral que você precisa ressignificar agora? Essa falta de confiança, essa falta de clareza de se colocar no seu lugar de grande, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a se colocar pequena diante dos outros, diante do mundo, diante das situações, que a gente acaba acreditando nisso. Então, você chega nessa leitura para entender que você é grande, que você pode mais, ter mais, porque você é, né? Você é já. Então, agora é só você tirar. É como se você estivesse limitando. Sabe aquilo de você é esse copo, essa taça que está pronta para receber algo, só que você está com a mão em cima. E aí, canceriano, canceriana do meu coração, você precisa tirar a mão de cima. Sabe? Vai ser tão natural, sem esforço. É só você entender que você pode mais, se sentir pronto para mais, entende? Consegue captar aqui? A gente vai entender agora quais são 3 fatos importantes que vão acontecer com você em setembro. E toda vez que eu trouxer fatos, entenda como colheita, igual eu disse no começo, sabe? Não tem sentença aqui no tarô. O tarô mostra a colheita. Se você continuar pensando, sentindo e fazendo isso, você vai receber isso aqui. Você quer? Não. Então vamos recalcular a rota. Tô te colocando um passo à frente. Antes que eu esqueça, a mensagem da sua alma é que você é essa árvore frondosa. Você é essa árvore que tem raízes, né? O canceriano fala muito, tá falando muito de raízes. Suas raízes, seu alicerce está firme. Agora você precisa se permitir crescer. É como se estivessem segurando aqui, sabe, o tronco da sua árvore, né? De você. Eu tô falando de você, uma metáfora como essa árvore. E aí a árvore não consegue crescer tudo que ela pode. Ou toda vez que ela cresce, alguém vai lá e corta. E aí eu tô te dizendo para tirar as tesouras da sua mão e se permitir crescer, se permitir ser visto e principalmente se enxergar, tá? No seu consciente tem os lírios me trazendo assim,
uma sensação de eu quero sim saber como eu faço para ser esse melhor. Eu vejo você consciente, porque ó, o inconsciente vem o navio fala das buscas, eu tô buscando esse crescimento. E o lírio me traz aquela sensação de leveza, né, sobre tudo isso que está disponível. Só que por que as coisas não estão acontecendo? Eu sei que eu posso mais, mas eu não consigo fazer. Tomar uma atitude específica. Sabe aquilo de quando a gente procrastina porque não se sente digno de viver algo? Então, eu sei que eu sou grande, mas eu não estou agindo como uma pessoa grande, como uma pessoa grande que sou, entende? Não é que você não se enxerga grande, é que você não age de acordo com a sua grandeza. É isso, né? Às vezes a gente fica cheio de informações quando está fazendo uma leitura, e às vezes as palavras simplesmente começam a sumir, ainda que a gente consiga entender o que a mensagem está dizendo. Então, às vezes, se as palavras te faltarem, sente o momento, sente o que está acontecendo. É isso. Vamos ver aqui qual que é o primeiro fato importante que vai acontecer em setembro, tá? Sempre em ordem cronológica. Então, aqui vai acontecer lá pelos primeiros 10 dias de setembro. Cavaleiro de Paus, já gostei. Baralho, clarifica pra mim essa energia. É movimento, conectado. Ó, 6 de paus, tá? 6 de ouros, tá? 6 de copas e 8 de ouros. Eu vejo o canceriano saindo de um vitimismo, de uma sensação de incapacidade e equilibrando entre o que você idealiza e o que você precisa fazer. Acho que o que estava faltando não era saber o caminho, mas era começar a caminhar. E aí você entende isso. Eu tenho 3 vezes o número 6. 6, 6, 6. 6 é o número da harmonia. Depois pesquisa aí. Se alguém puder colocar nos comentários qual é a energia do número 6. 3 vezes, mas já adianto que fala sobre harmonia. O que é harmonia? A harmonia é o equilíbrio entre o material e o espiritual, entre o ser e o ter, entre o sentir e o fazer. Então, o sucesso, o reconhecimento, a realização do 8 de ouros vai acontecer quando você pegar tudo isso que você sabe, que você sente, todo esse seu potencial e colocar na ação. Então, assumir a sua grandeza nas atitudes, assumir a sua grandeza no posicionamento e fazer o que precisa ser feito. Parar de se contar histórias de que você não pode fazer isso agora, que tem algo que você precisa aprender ainda, que você já está pronto. Vamos ver o segundo fato importante que vai acontecer em setembro com você, bora? Então, ali pelos primeiros 10 dias de setembro, você já consegue entender e se regular aqui e começar a equilibrar o fazer, o sentir. Beleza? Vamos ver o segundo fato importante no mês de setembro para o canceriano. Enamorados. Outra vez o número 6. Clarifica esses enamorados para mim. Fala de escolhas. Vamos ver se é sentimental ou se é você vivendo o seu livre-arbítrio. 10 de paus, 7 de copas, tá? Mais uma. Cavaleiro de paus. Aqui é como se ali depois, entre o 11º e o 20º dia, você sentisse um pouco de dúvida, de será que eu tô no caminho certo? Vem essa dúvida, vem a distração, só que eu vejo você pegando seu poder de volta, né? Então, aparecem dúvidas, questionamentos e
alguma coisa que estava te cansando. Sabe quando? Sabe, tipo, o Mercúrio retrógrado, quando aquelas pessoas do passado voltam? Ou aquele gatilho interno volta? Isso acontece com você ali no meio de setembro. Só que você, como já está aqui e está um passo à frente, já saiba que quando isso chegar, não é para te parar, é para te reposicionar. Então, seja mais você, confia mais nas escolhas que você vem fazendo e sustenta. É muito sustente essa escolha, pare de duvidar de você, tá? Mas porque acontece algum gatilho, sei lá, conversa com alguém, você se lembra de uma situação, pode ser sozinho mesmo, uma lembrança, um sentimento, ou alguém que aparece e que te volta para aquele lugar de se apequenar, sabe? Terceiro fato importante que vai acontecer é quase que uma prova da vida para você sustentar essa escolha que você faz logo no comecinho de setembro, de equilibrar o sentir e o fazer. Terceiro, amei o carro, energia de vocês. Bonifica esse carro para mim. Rei de ouros. 9 de paus. O dependurado. Aqui, o julgamento no fundo do deck. Aqui é como se você entendesse sobre uma outra ótica o que estava pesando e por que as coisas não estavam se desenrolando para você. Então, lá no final de setembro, vem uma luz no fim do túnel. Toda essa energia aqui da guiança espiritual que te guia e te protege, essa energia da lua crescente, fazendo valer. No finalzinho de setembro, se não me falha a memória, estaremos vivendo uma lua cheia. Então é como se viesse uma clareza para você. De eu entendi o que eu estava, qual era o pensamento, qual era o tipo de crença que eu tinha que estava pesando a minha realização material. E agora que entendi, eu quero pegar o carro e seguir em frente, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Olha que lindo, você começa fazendo uma escolha para um equilíbrio, depois fica em dúvida, mas sustenta, porque você chegou aqui no Bússola de Luz, e no final de setembro você finalmente entende qual é essa crença que estava pesando. O que na sua mentalidade, o que na sua crença estava te diminuindo, e eu vejo você entendendo isso e fazendo acontecer na ação. E indo para um caminho de seguir em frente, de evolução, de crescimento. É a energia do carro com o julgamento aqui, trazendo você analisando tudo o que aconteceu, com consciência e seguindo em frente diferente. Então, pensa que outubro vai ter um crescimento, eu espero você em outubro. É isso. Se fez sentido já, curte. Curtir é muito importante para o Bússola de Luz crescer e o YouTube recomendar para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para a gente não se perder. Na descrição eu vou deixar os oráculos que eu uso, outras formas de contatar e o cronograma de leitura, até me perdi aqui, outras formas de... Então, na descrição eu deixo os oráculos, outros meios de você me contatar e também o cronograma de leitura para a gente não se perder. Sempre tem autoconhecimento e transformação aqui para você. E eu quero te fazer um convite para a gente se encontrar na próxima leitura. Um beijo, um cheiro.